Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 12 de agosto, está no ar o Bate-Papo Esportivo, com muita informação, debate, análise sobre tudo o que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Rogério Ceni é o novo treinador do Cruzeiro. Após vitória sobre o Fluminense, Atlético tem semana inteira para se preparar para enfrentar o Furacão. Santos perde, mas continua na liderança do Brasileiro. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e a nossa turma de comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber de você, torcedor do Cruzeiro. O que você achou aí da escolha do Rogério Ceni para treinador do time? Mande a sua opinião. Estamos esperando. Pois é, Ana, eu quero a sua opinião. Gostou da escolha do Rogério Ceni aí como novo treinador do Cruzeiro? Sabe o que eu gostei? Eu fiquei, assim, bastante surpresa, não imaginava, assim, nem passava pela minha cabeça que poderia ir buscar o Rogério Ceni, já que, para mim, ele estava confortável no Fortaleza, mas achei muito legal, muito interessante. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um treinador com novas ideias, já que é para mudar e melhorar o time, vamos mudar de vez. Eu acho que ele vai fazer boas mudanças e vai dar certo. Tá aí, vamos falar muito sobre isso aqui no programa, mas agora você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral pelo app Store ou pelo Google Play. É bem simples, baixa o app, confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Vamos falar sobre o empate do Cruzeiro ontem em Florianópolis contra o Avaí. Vamos falar do momento vivido pelo Atlético, que venceu mais uma no sábado no Independência. E essa novidade aí, o novo comando do Cruzeiro, chegada de Rogério Ceni. Então vou apresentar a turma aqui. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Enfim, o Cruzeiro tem um novo treinador. Será que agora a situação vai mudar pelo lado do Cruzeiro? Um abraço, Breno, um abraço para quem acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa. Você falou bem, Breno, novo treinador, e aí o torcedor espera uma nova postura, espera um novo comportamento, espera um novo Cruzeiro mesmo com as velhas peças. Por que eu estou falando isso? Porque o Rogério Ceni chega para dar uma oxigenada nesse elenco do Cruzeiro, que não precisa melhorar só dentro de campo. Eu estou dizendo o Cruzeiro de uma forma geral. Não são só os problemas técnicos e que envolvem o gramado que deixam o Cruzeiro nessa situação. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, os problemas externos do Cruzeiro também atrapalham. O Cruzeiro fez uma partida ontem ruim, principalmente o Egídio na lateral. A gente vai daqui a pouco comentar a respeito do jogo, mas o Cruzeiro ainda... Lógico que não ia mudar muito, né? A gente vai comentar isso aqui. O Ricardo Rezende conseguiu talvez dar uma mexida nos brilhos dos jogadores, mas a gente tem que comentar que a partida foi muito ruim. Daqui a pouco vamos falar tudo desse 2-2 do Cruzeiro com o Avaí. Aí, Luciano Moreira, seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Breno. E esse Atlético? Todo mundo. Pois Como é que você diz aí, esse Atlético ganhou mais uma, tá lá no G4, no quarto lugar, brigando. E o Rodrigo Santana disse, ninguém tá colocando o Atlético entre os favoritos. Porém, eu tô ali, vou comendo devagarzinho, pela beiradinha, para poder chegar, de repente, ao título. É isso, um abraço pro pessoal de casa. O Atlético é um time que vai figurar ali na parte de cima da tabela. Vai brigar por título? Quem sabe? Mas eu acho que o Rodrigo Santana, e é aquilo que a gente já falou em alguns programas que eu participei aqui, deu organização para o time. Todo mundo falava assim, o elenco do Atlético é limitado, precisa de mais reforço. Com as peças que o Rodrigo Santana tinha. O Rodrigo Santana organizou. É mais ou menos isso que o torcedor do Cruzeiro vai esperar do Rogério Ceni. E sim, uma organização. O time do Atlético, depois que se organizou, passou a jogar. Mesmo com o elenco reduzido, mesmo sem falar que vai brigar por título o Atlético, mas eu acho que o Atlético vai incomodar ali na parte de cima da tabela, viu, Breno? Fechando hoje, nossa turma aqui, Vinícius Andrade. Seja bem-vindo, Vinícius.
O Santos tropeçou. Dá para dizer que o campeonato está em aberto, sem nenhum favorito ainda, ou não? O Santos, mesmo com esse tropeço, ainda continua favorito. Boa tarde ao pessoal de casa. Temos um campeonato bem disputado. Ainda que o Santos tivesse vencido o São Paulo, acho que a gente não poderia cravar nada. Ao contrário dos 2 últimos anos, o Corinthians havia sobrado, depois o Palmeiras. Acho que esse ano vamos ter uma disputa até o final, acirrada. O São Paulo venceu e está também em evolução. Venceu sem ainda a estreia do Daniel Alves, ou seja, é um time que a gente projeta que ainda vai melhorar. O Palmeiras tem um grande elenco, é credenciado como favorito por conta do elenco, não pelo que está jogando. E o Santos, ao contrário do Palmeiras, não tem um grande elenco, mas joga muita bola com as peças que tem, muito em função do trabalho do Sampaoli. Eu vejo esses 3 times assim mais fortes, o Flamengo também não dá para desconsiderar. Eu também não tiro o Atlético do bolo, não. Eu acho que o Atlético corre por fora, como já foi falado, mas se pintar uma brechinha dá para beliscar. Claro que a projeção do Atlético ela é muito maior. A gente não esperava que o Atlético estivesse na parte de cima da tabela, considerando o primeiro semestre. Mas é uma campanha surpreendente pelo lado positivo. Bom, vamos conferir então os resultados da 14ª rodada do Brasileiro. Lembrando que ainda tem jogo hoje à noite entre CSA e Fortaleza, mas vamos lá. No sábado, o Ceará venceu por 4-1 o Chapecoense, São Paulo venceu o Santos por 3-2, Flamengo 3-1 no Grêmio, o Atlético 2-1 no Fluminense e aí, ó, um 0-0 do Inter contra o Corinthians, que até foi bom. O Atlético estava torcendo por esse empate. Palmeiras 2-2 também no Bahia, Avaí 2-2 com o Cruzeiro, o Botafogo vencendo de virada o Atlético Paranaense por 2-1 e o Vasco, hein, o Luxemburgo, vencendo fora de casa, 1-0 o Goiás. E aí, Luciano, o que te surpreende aí desses resultados? Eu acho que o que me surpreende negativamente nesse Campeonato Brasileiro é o Grêmio do Renato Gaúcho. Impressionante como é que não embala no Campeonato Brasileiro, até fez uma campanha de recuperação na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro o time do Grêmio não consegue se encontrar, não consegue se encaixar e é mais ou menos o que acontece com o Cruzeiro, tem acontecido com o Cruzeiro até agora. Para mim, as 2 grandes decepções. E um detalhe nessa rodada, você falou do empate 0-0 Corinthians e Inter, que acabou beneficiando o Atlético. A vitória do Atlético acabou sendo boa para o Cruzeiro também, porque segurou o Fluminense ali na parte de baixo da tabela. O Cruzeiro hoje tem 1 ponto atrás do Fluminense, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Dá para dizer, Vinícius, que o Luxemburgo está mostrando aí que ele ainda é um técnico atualizado com essa campanha que ele está fazendo com o Vasco, tirando o Vasco lá de baixo? Eu prefiro esperar um pouco mais. É fato que o Vasco está jogando bem melhor, não é simplesmente na base da vontade, o Vasco tem sido organizado, é um elenco enxuto e o Luxemburgo tem montado o seu time conforme as peças, né? Não tem inventado muito, mas o Vasco melhorou, respirou, né? Porque o Vasco estava atolado ali na zona e ninguém tinha muita projeção em relação ao Vasco. Agora, lá na turma de baixo, Breno, eu acho que Avaí, CSA e Chapecoense, ali vai ser muito difícil de escapar. Eu confio mais no CSA do que no Avaí e na Chapecoense. Para mim, são os 2 piores times do campeonato, Chapecoense e Avaí. Bom, vamos conferir então os gols dessa rodada. Tá aí o Ceará e 3 Cara, gols. encheu a sacola, hein? Sim, Thiago Galhardo, 3 né? gols do Galhardo. Esse jogador é um jogador interessantíssimo. Saiu do Vasco numa forma meio nebulosa. Aquela história de elenco que vai contra o jogador. Não sei o que aconteceu, mas o Thiago Galhardo é um baita de um jogador. E a Chapecoense ela já vem namorando essa segunda divisão já tem um tempo. É impressionante como é que a Chapecoense, desde que foi galgando as séries, né, até chegar à Série A, vinha fazendo campanhas pelo menos regulares e campanhas sólidas para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas depois daquele esse ano parece que a coisa não vai ter muita escapatória, não. O São Paulo vem com força agora? Foi um bom jogo. A questão no futebol é muito ligada ao atleta estar animado, estar confiante. Acho que faltava muito isso para o São Paulo. E aí, com algumas peças que chegaram, aí aumenta essa confiança. Chegou o Daniel Alves, chegou o Juan Fran. Então, querendo ou não, isso dá uma mobilizada, né? E a gente está vendo o Flamengo aí. O Flamengo Grêmio, é outro também. O Grêmio foi com o time reserva porque está preocupado com o Atlético Paranaense, né? Mas mesmo assim, ele não faz uma campanha muito boa no Brasileiro, porque eu acho que é por causa disso, né? Ele fica preocupado com outras situações. O Grêmio nunca se preocupou com o brasileiro, né? Desde que o Renato assumiu o Grêmio. E o problema do Grêmio também é o que tem acontecido no Cruzeiro. É a meia ofensiva. O Luan caiu muito de produção. Então, você perde um jogador
jogador de extrema qualidade dentro de campo, falta peça para encaixar. Com o Cruzeiro é a mesma coisa. E tá começando a acabar o gás do Palmeiras? Porque um empate como esse contra o Bahia dentro de casa é complicado, hein? Não diria que tá acabando o gás, não, porque o elenco do Palmeiras é muito forte. Felipe Melo expulso justamente, não adianta a reclamação. 2 pênaltis que para mim realmente foram bem marcados, mas vive um momento de instabilidade. Eu acho que o Palmeiras, se não passar na Libertadores, a situação vai ficar complicada para o Filipão. A pressão é muito grande. Qualquer resultado para o Palmeiras que não seja conquista é sinônimo de fracasso. Criou uma expectativa muito grande, né? Mas ainda tem jogador para estrear lá. Lá se deixar até o Luiz final do Adriano, campeonato, né? Eles estreiam o jogador, né? Ó, o Vasco da Gama. E antes passou o Botafogo. Eu acho que o Botafogo também surpresa, é um time que na minha surpreende, opinião. viu? Surpreende. O resultado é surpresa, mesmo o Atlético Paranaense usando uma equipe alternativa. Agora, sobre o Luxemburgo, eu não acho que o Luxemburgo seja ultrapassado, não. Aquela história que é contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Ele é muito inteligente, é lógico que ele não é mais aquele Luxemburgo do passado, mas é um técnico que, se souber trabalhar melhor a capacidade de trato com as pessoas, aquela gestão de pessoas, ele continua num patamar alto. Porque o Luxemburgo, ele, se achar demais, atrapalha ele. Baixar a bola dele um pouquinho, do próprio isso aí. Bom, vamos falar no próximo bloco aí sobre o Cruzeiro, o Atlético, vamos entrar aqui nos times mineiros, mas agora dar um recado para você que estiver precisando aí de uma proteção veicular ou não está satisfeito com a sua proteção veicular, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor, procure a Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Faça a cobertura do seu veículo com uma empresa que tem credibilidade, que vai lhe trazer confiança e comodidade. Ligue no 3972-5000 e faça uma cotação com a Bem Protege. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o empate do Cruzeiro ontem.